Ela é professora universitária, foi candidata a prefeita de João Pessoa e agora foi eleita deputada estadual. E não só foi eleita, não, foi a mais votada no pleito de outubro deste ano. Eu estou no Espaço Que Casa, montado aqui no Mangabeira Shopping, para receber a professora Cida Ramos, deputada estadual eleita. Deputada ou professora, como prefere? Pode ser professora, que eu fiz concurso e gosto muito desse título. Primeiro, parabéns pela eleição. Ficou surpreendida com a votação em ser a mais votada da Paraíba? Fiquei surpreendida, mas assim, Cleiton, eu sentia no decorrer da campanha a coisa crescer muito. Eu fiz uma campanha que eu não tive apoio de nenhum prefeito. Eu fiz uma campanha baseada muito em conceitos, discutindo as políticas públicas, apresentando minha trajetória de vida, meu trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Humano, também me apresentando como professora que sou, e a partir do momento que eu comecei a fazer reuniões, eu aproveitei muito a pré-campanha, eu fui juntando gente. E à medida que eu juntava gente, eu percebia que essa participação popular ela se transformava num verdadeiro exército. É tanto que muita gente brincava comigo dizendo o voto difícil de ser retirado, porque as pessoas, era como se elas próprias fossem a candidata. Então eu tenho muita alegria e uma responsabilidade enorme, porque à medida que você cria expectativa, esperança, você vê brilho nos olhos das pessoas, você tem uma responsabilidade com essas pessoas, com a política em si. Eu quero ir para aquela assembleia para poder construir valores, para poder abrir portas, para criar possibilidades. Essa semana eu até brincava na discussão do gabinete. Eu Já dizia, definido lá qual é o seu gabinete? pois é, mas felizmente eu tive uma conversa, porque era para Ludo Gério, ele me cedeu de forma muito generosa, mas eu brincava com os colegas. A primeira guerra vai ser chamar o Ministério Público e mostrar que uma pessoa com deficiência tem que ser tratada na medida adequada da necessidade dela. A Assembleia, nessa reforma última que teve, já garante a acessibilidade plena no prédio ou essa vai ser uma das lutas lá dentro? Não, garante a acessibilidade, mas a luta pela acessibilidade é a luta para fazer com que aquela casa, ela entenda que é uma casa que tem que agregar as diferenças, que tem que agregar a pessoa com deficiência, vai ser uma constante no meu mandato, né? A acessibilidade hoje é uma das questões que nós queremos discutir referente à pessoa com deficiência, na cidade e no estado, mas não é a única. Tem o problema da inclusão produtiva, do acesso ao esporte, à cultura. Então, tem muita coisa aí nessa área para a gente trabalhar. Essa foi a segunda campanha eleitoral da senhora. A primeira havia uma expectativa, mas não se chegou ao mandato. Foi a campanha para a Prefeitura de João Pessoa. A segunda com essa vitória aí, com bastante voto. Como é que é a ressaca das duas eleições? A da derrota e a da vitória. A da derrota, que eu nem considero uma derrota, eu acho que ela foi fundamental para essa vitória que eu tive agora. Ela foi muito inusitada. Eu saí atrasada na campanha, substituindo o João, né? E numa campanha que o Brasil estava derrotando uma mulher, tirando do governo federal, né? Então as pessoas, elas não entendiam bem como é que lança uma mulher e ainda mais com deficiência. Eu fui o novo na política, até do ponto de vista estético, né? Me apresentando, considero que fui muito bem votada, 125 mil votos, né? Numa campanha difícil, preparada para quem já estava no poder. E assim, perdi a eleição num domingo, na quinta-feira estava retornando à secretaria, estava repassando, inclusive, recursos para o município de João Pessoa, porque essa é a grande política, né? E não tive esse negócio de ficar chorando uma derrota. Caminhei, né? E agora, com a eleição de prefeita, fui eleita no domingo, na terça-feira voltei já aos bairros para agradecer a votação e para dizer que eu ainda continuava na eleição, porque nós temos o segundo turno para a eleição presidencial. E agora, sendo deputada estadual, como é que fica o relacionamento do PSB? A expectativa é muito grande para 2020.
Cida defende um outro nome ou pretende se colocar à disposição mais uma vez para concorrer à Prefeitura da capital? Não, eu tenho um nome e o nome se chama Ricardo Coutinho. Eu acho que ele precisa voltar, fazer esse retorno à prefeitura. Ele foi o melhor prefeito que essa cidade já teve. As pessoas esperam, tem muita expectativa. Ricardo não pode ficar sem mandato. É um grande gestor, um estadista. Eu acho que ele ainda pode sim e deve dar essa contribuição ao PSB, ao povo da Paraíba e ser um nome para João Pessoa. Seu nome chegou a ser especulado. Na Paraíba se especula muito sobre a eleição. Acaba uma, se começa a falar de outras eleições. E o nome da deputada foi especulado como candidata em Sapé. Tem alguma procedência disso? Eu vi isso circulando nas redes sociais. Há uma procedência? Eu sou de Sapé. É a minha terra, é o meu chão. Né? Eu fui bem votada lá, a mulher do prefeito, ela concorreu também, foi candidata a deputada por outra coligação, né? E as pessoas ficam nessa expectativa. A Paraíba tem uma característica, a gente termina uma eleição e as pessoas já falam na próxima eleição. Eu tenho um apreço enorme por minha cidade, mas eu acho que é muito cedo, eu quero ser deputada estadual, né? Nem tomei posse. É a mesma coisa que discute assim. Vai ser presidente da Assembleia? Eu digo, gente... Vai se candidatar à presidência da Assembleia? Eu digo, gente, as pessoas estão querendo que a gente diga que aquela casa tem um perfil, ela serve, vai servir ao povo da Paraíba, ela tem uma função. Então, a gente ganhou uma eleição. Essa outra eleição ela é muito interna, ainda é lá para fevereiro, não tem por que essa sangria desatada de achar que agora a gente vai resolver um processo interno. Mas acha que cabe entrar nessa disputa pela mesa diretora? Não, eu sou um soldado do PSB. Eu sou alguém que assumo responsabilidades. Se o partido, se os aliados acharem, mas eu penso que tem grandes nomes ali também. Mas quer um espaçozinho ali na mesa? O PSB, o grupo do governador eleito João Azevedo fez a bancada maior, majoritária na Assembleia. Espera aí, já que a perspectiva é que seja feita a eleição no primeiro e segundo biênio, espera ter um espaço na mesa diretora? Essa é uma discussão que o PSB vai ter com a base aliada e eu tenho certeza que nós vamos tirar a melhor proposta para aquela casa e para o governo. A senhora veio de auxiliar do governador Ricardo Coutinho na atual gestão, e vai passar a ser uma deputada de base do governador eleito João Azevedo. Qual a expectativa para este governo socialista, desta vez, diferente dos outros, comandado por João Azevedo? João é um grande quadro. Eu tive a felicidade, nesses 8 anos de governo, poder contar sempre com a opinião certeira de João, com todas as vezes que eu precisei da secretaria que ele fazia parte, ou de qualquer outra parte do governo, que eu procurava João, ele estava sempre à disposição. João tem suas próprias características, e é natural e bom que seja assim, mas ele vai dar continuidade a um trabalho que é referência nacional. Dizem que Ricardo vai ficar mandando no governo de João. O que é que a senhora acha disso? Que todo mundo diz, olha, Ricardo vai sair do governo, vai continuar mandando no governo. É por aí? De forma alguma. Só quem não conhece Ricardo, quem age de má fé, que pode dizer uma coisa dessa. E você falou em auxiliar de Ricardo. Na verdade, eu nunca fui auxiliar de Ricardo. Eu sempre fui uma companheira dele, em quem ele confiou uma missão de elaborar uma política pública para a área social. Ele me deu condições, me deu recursos. Eu saí de uma secretaria que tinha só 4 milhões para mais de 200 milhões. 18 projetos para mais de 260. E eu só fiz isso porque eu tive autonomia, eu tive liberdade e eu tive a confiança de Ricardo. Ricardo é alguém que não interfere. Ele vai, toda vez que João precisar, que procurar Ricardo para discutir, vai contar com ele como companheiro. Agora, jamais com alguém que vai querer dar continuidade ao governo dele no governo de João. Ele não tem essas características. Saindo do poder executivo, indo para o legislativo, é uma mudança grande. E quais são as suas principais aspirações no Poder Legislativo? O que é que Cida Ramos preparou ou espera fazer estando lá na Assembleia Legislativa?
Todos os dias eu amanheço com essa responsabilidade imensa. Todos os dias eu digo, meu Deus, me ajude a ser uma deputada que corresponda às expectativas da população. Eu vou centrar meu mandato na discussão do desenvolvimento econômico aliado às políticas sociais. Eu sou professora doutora, tenho a obrigação de qualificar esse debate, de não apenas elaborar e de legislar leis, mas também de contribuir com o governo de João Azevedo, podendo fazer uma discussão densa, elaborando também. Ou seja, eu quero ser uma deputada muito presente na vida dos municípios, na vida das pessoas, um mandato democrático e popular. Com a experiência adquirida aí nos últimos anos, aceitaria uma convocação, um chamamento de João Azevedo para integrar o secretariado? Eu não vou dizer que seria algo impossível, né? Porque eu acho que a composição de um governo e dos quadros exige muito e requer muita discussão. Se houvesse uma necessidade, que eu acho que não é o caso, eu estaria à disposição, mas eu penso que eu tenho que cumprir esse mandato. As pessoas me elegeram para a Assembleia e eu quero muito mostrar a elas, eu já mostrei como eu sou no Executivo. Agora chegou a vez no Legislativo. Agora, já houve alguma reunião dos deputados de situação, algum encontro já com os deputados eleitos? Como é que está essa troca de diálogo, principalmente com deputados novatos no parlamento como a senhora? Não, João, nós ainda estamos no segundo turno, o governo está bem envolvido, inclusive João Azevedo, eu própria, mas João já está anunciando aí para os próximos dias uma reunião, tanto com a base aliada como com os deputados da oposição. Ele vai ter um diálogo permanente com todos os deputados e eu tenho certeza que aquela casa vai poder contribuir muito com o governo de João Azevedo. Nesse diálogo com a oposição, como é que a senhora espera que seja esse embate? Uma vez que o governador Ricardo Coutinho, por exemplo, quando começou o primeiro governo, a maioria era de opositores. João Azevedo vai começar o governo em um cenário bastante diferente, com a maioria, ampla maioria de governistas. Como é que os governistas pretendem ter esse relacionamento com os opositores lá na Casa de Deputados Pessoa? Eu tenho certeza que João vai ter uma atitude muito respeitosa com a oposição. Eu posso falar por mim, mas pela base também, nós vamos ter o bom combate, o bom diálogo, mas de forma muito respeitosa, porque o importante é que aquela casa ela possa ter os embates, possa ter a boa discussão, mas possa dali sair soluções, sair proposituras que fortaleçam a política e que fortaleçam a inclusão social e que fortaleçam um governo que quer avançar muito em termos de desenvolvimento, de ações, de programas, de serviços. A senhora contempla algum tipo de possibilidade de reaproximação do governo com deputados que já estiveram próximos ao governo até em algum período, já no início da próxima legislatura, tendo em vista que hoje no cenário político da Paraíba nós temos pessoas que estiveram juntas e em determinados momentos estiveram separadas. Há espaço para agregar, dentre os deputados eleitos aí, novatos na bancada de governo? Com certeza. Todos aqueles que quiserem contribuir com o projeto, que estiverem alinhados com o que nós imaginamos em termos de desenvolvimento para a Paraíba, serão muito bem-vindos. Né? O que nós teve deputado de oposição querendo se escalando aí para virar governista? Com certeza, agora tem critérios, e o critério é estar alinhado ao projeto, é poder caminhar junto na perspectiva de avançar a Paraíba. Né? Nós temos uma caminhada ainda longa em termos de inclusão social, em termos de desenvolvimento dessa Paraíba, e quem quiser vir será muito bem-vindo. Né? Eu acho que na vida, e principalmente na política, a coisa mais importante é agregar. Agora a gente agrega em função de alguma coisa. Né? Não é agregar por agregar, é agregar para construir algo. Dizem que os deputados, quando querem agregar, é para conseguir uns cargos. Não é assim que acontece, não? Bom, essa não é a minha política. Eu tenho certeza que não é a política de João Azevedo. Eu acho que todos têm seu espaço. Agora, o espaço ele é
dado a partir das contribuições, ele é dado a partir do trabalho que é desenvolvido, né? E eu tenho certeza que nós vamos marchar para dias melhores. A bancada feminina acabou ampliando também nessa eleição, é uma outra realidade. Qual é essa expectativa agora, tendo ainda minoria, ampla minoria, né, mas ter um número maior de mulheres lá na Assembleia? Saímos de 3 para 5 mulheres. Ainda é muito pouco se a gente for dizer que a Assembleia é composta de 36 deputados. Né? Aquela casa ela só será verdadeiramente democrática no amplo sentido desse termo quando nós tivermos um equilíbrio aí entre homens e mulheres. Mas eu digo a vocês, avançamos e a responsabilidade minha e das demais companheiras que foram eleitas é abrir portas, é criar possibilidades para que outras mulheres venham e que a gente possa honrar e defender as melhores causas que dizem respeito ao avanço da humanidade. Essa igualdade, essa melhor equiparação, você acha que isso deve ser estabelecido por lei? Alguns defendem a tese de que haja uma determinação legal para a eleição de homens e mulheres, ou que permaneça pelo voto? A lei ela é importante, mas o voto é fundamental. Eu acho que é uma construção conjunta. Né? Nós temos que investir muito na discussão política e cultural da participação da mulher no parlamento. Se a gente for ver o Congresso, é a mesma coisa. Muito pequena ainda a nossa presença. O Brasil perde para países do Oriente. Então, não condiz com a presença das mulheres na vida da sociedade. Então, isso precisa mudar. Professora Cida Ramos, obrigado por sua atenção aqui com o Política Etc. Obrigada a você. Boa sorte, parabéns. Lembrando a você que acompanhou a nossa entrevista que você pode assinar o nosso canal, Cleiton Monteiro, lá no YouTube, acompanhar o dia a dia da política no www.politicaetc.com.br e também através das nossas redes sociais, @politicaetc. Até a próxima.